Continuidade à nossa programação, a gente vai ter agora o quarto painel da Conexão Global, custos da pecuária de corte e competitividade no mercado. Vamos sempre reforçar aqui que vocês podem fazer as perguntas, mandar pelo QR Code, vocês já sabem, tem até o QR Code no verso dos crachás. Para conduzir esse debate, a gente convida o coordenador de produção animal da CNA, João Paulo Franco. Por favor, João. Seja bem-vindo. E participam conosco Klaus Debilitz, coordenador da rede AgriBenchmark, representando o cenário internacional. Seja bem-vindo, Klaus. Tiago Bernardino, pesquisador do CPEA, trazendo a perspectiva brasileira. E Mariane Crespolini, professora da FGV e executiva da Minerva Foods. Todos sejam bem-vindos. Obrigada demais pela presença de cada um. E seguimos com esse painel. João, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Que honra! Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de custos, né, o evento Campo Futuro, e aí me coube a responsabilidade de moderar o painel de custos de produção de pecuária de corte. Para mim é extremamente gratificante, porque eu sou pecuarista, e aí ter acesso as informações que vão ser compartilhadas hoje aqui, para mim, enquanto pecuarista, é extremamente importante e deveria ser para todos. No painel, nós vamos contar com a presença do Dr. Klaus, economista agrícola, vice-diretor do Instituto Thuner, de Economia Agrícola na Alemanha. O Dr. Klaus é especialista em análise de sistemas de produção de carne bovina, ovina e suína, e coordena a rede global de pesquisa do AgriBenchmark Beef and Sheep há mais de 23 anos. Então, vejam só o calibre do pesquisador que temos no palco. Temos também o Dr. Tiago Bernardino, economista também, formado pela Exalc com mestrado em Economia Aplicada, doutor em Administração de Empresas pela FEA USP, pesquisador do CPEA desde 2002, na área de proteína animal e atualmente coordena o setor de pecuária. E a Mariane, também doutora, economista, executiva em Relações Institucionais da Minerva Food, produtora rural, professora da FGV, com passagem pelo CPEA e pelo Ministério. São essas as pessoas que estão aqui para falar para vocês sobre custos. Dr. Klaus, a palavra é sua. Boa tarde. Damas e cavalheiros, ilustres representantes da cena, muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado. So that's all I can say in Portuguese. Yeah? Okay, so let's have a look how this one works here. Okay, there we were. Now I have it. Okay, good. So beef competitiveness. Just briefly, what's behind this? The network AgriBenchmark was mentioned. Prices and developments, and then of course I have to split this into cow-calf and to beef finishing, especially being in this region. And then I have some conclusions and summary. So the network behind this, just briefly, it's a research project basically for data infrastructure, coordinated between the Thunen Institute, where I work, it's a German research institute, and Global Networks, which is a company who does the management of this network. We have 6 branches with one focus: production systems, the economics, drivers, and perspectives. You see that there's beef, sheep, pig, where I'm responsible. We have poultry, we have crops, where you saw results this morning, horticulture, and fish. We are a global network of experts, so we are non-profit, independent, and we are definitely more than just data, so you need the expertise behind to explain data. And we run an annually updated database of typical farms, which is basically a very similar approach to what Philip explained
for IFCN. Yeah, so we do this, have this methodology. We don't have the time. You can find a paper on that displayed on this transparency. So beef started in 2002. We have 30 countries now that you see on the world map. We have 171 typical farms, or rather 137, because we use some of them, those who have a complete cycle. We use them for both cow-calf and beef finishing analysis. And you see there are also specialized farms in cow-calf and beef finishing. Okay, prices and development. So all the data I show you are from our network, and I focus purely on the farm level. I'm quite glad that Philip already drew the big picture and fundamentals, etc., so I can spare that. And it was also, I was supposed not to say more than about really farm level today. So what we do also, we do a price index for beef and also for sheep. There are some links where you can download the basic data that will be updated next week to the 25 version, which has data until 24 then. That we developed that simply because we have the data, not only for beef but also for the weaners, for the livestock and calves, and that's of course important. So here you see the price developments in the last 5 years for beef. And you know, I have a lot of information here, very colorful charts, and probably too much after 15 minutes, but the conclusion is always written on the top of the transparency, and I think you will also have it later. Brazil will always be highlighted either in this way or with some arrows, yeah, so that you can see where is Brazil sitting in this distribution. And it starts with Europe, and then come the Americas, and then Asia, Oceania, and then you see the African countries that we have. And you see here in terms of price levels, yes, of course, they are different. They are, and they had a different development. So Europe and North America, they went rather upwards in 2024. South America was rather down, rest of the world mixed. And this year we know that we have record prices in many countries, especially in Europe. So in Europe at the moment, a kilogram of beef on producer level is €7.20. This is just amazing. But of course, if beef prices go up, calf and backgrounder and weaner prices follow. And this is what you can see here. It's basically very similar. They went up almost everywhere except in Brazil. So I'm talking 24 now, yeah? Not this year. Uruguay, Paraguay, China, and Australia. Everywhere else they went up, and in some countries really substantially, like especially in Germany, if you see that. Is that a pointer here that works? Well, anyway, Germany is the third from the left. So price developments in general rather positive, yeah? When we come to these farms, here are the Brazilian farms that we have from the CEPEA sample. You see there is a certain focus on Mato Grosso do Sul, but we also have farms in other regions, as you see. And we have the red farms are basically finishers only. The green ones are cow-calf only, and the blue one there in Acre is a ciclo completo. Huh? So it's a mix of farms, and I think we can rediscuss whether this is the right selection. This is what we have at the moment, but we know that the database of CEPEA is really rich, and we rather have problems to decide how many do we put in there to not overload the whole comparison then. Okay, let's start with cow-calf. Let's first have a look at some productive figures and then at the economic side. So first of all, as we are coming from production systems, we asked ourselves like 10 years ago, how actually can we differentiate cow-calf in production systems? And as a matter of fact, all cow-calf systems are based on pasture. I mean, we like to base that definition on feed because it's so important and because we know we have some differences in cost structures according to this. And what we found in cow-calf actually is basically one differentiator, which is basically the winter time, when in some countries the animals go to barns, not so much for temperature, but for wet conditions on the pastures and labor facilitation.
and in other countries they just stay outside all year round. And in some cases, of course, with some sheds where they can hide in case of mainly wind and some rain or whatever. So this is what we do, and then we basically sort them by this indicator. So you see here again the Brazilian farms are highlighted in orange in these blue bars, and you see the outdoor and the winter barn farms. So we have more outdoor farms in the comparison than winter barn farms. And one thing that we can see, we have in winter barn systems, we have more calves than in the outdoor systems. So they tend to be slightly more productive on this side, which of course is very important, but which also makes a lot of sense because the conditions that the animals are kept, that they have more supervision usually in winter barns, etc., etc. They have better feed conditions if you think about some areas, silage stuff, and so on. So, and you see the Brazilians are at the lower end here. That's the number of calves, and then next, of course, comes the live weight that is produced. Also here we can see there is some substantial higher live weight in winter barn systems, but I would say this is not, forget about these right two things, red, that's Austria, I forgot to make that blue. So the Brazilians are again on that left side. You see that that's not so much due to the winter barn or outdoor, that's also breed specific, of course, because we have in the winter barns, we have these Fleckvieh, we have these European breeds, and they are simply heavier than an Angus or Hereford. But we can see this, there is a correlation between these two things, apparently. Okay, when we look at returns, so returns means market returns, so they sell animals, weaners, cull cows, and some breeding animals, plus some of them in Europe have also coupled payments, which means they get payment per head of cows. Yeah, not in many countries, but they were gone for a while and then they came back. So you can see basically the last 3 years here. Very similar between the European Union, North America, and even Argentina and Uruguay. Yeah? So, but much lower in Brazil. So that is really a change to previous years. I mean, I've been doing that 20 years, and 20 years ago the difference was much bigger. So the whole world got closer together in terms of cost when you look at that. But still, it's a substantial difference here in terms of cost and prices. But you still see it's a substantial difference here. Between Brazil, for example, and Europe, so you have a factor there of 4 or something like this. And then, of course, you have these some extraordinary figures like in Tunisia here with ridiculously high returns. And you see this year we got New Zealand in, and that's basically very similar to Australia as you would expect. Yeah, and there are some, as I mentioned, there are some payments in these farms in Europe, and here we have China, Indonesia, and Tunisia. We just have really high prices. Okay, this is a ranking of the total cost. You see the average is the blue line of our farms, and the red one is the maximum, and the green one is the minimum. So you see that even within the countries there is substantial variation. As we all know, we saw these figures on dairy on top and bottom 25, yeah, and we have something like this here, not that extreme, but we also have it here, of course. You can explain this by different locations, you can explain that by different breeds, you can explain that by different market-specific preferences, etc. But as a matter of fact, you see Brazil is very much down there in terms of cost, as we can expect. But still, Namibia, for example, Colombia, Paraguay are lower. And you see the European farms, countries, I sometimes highlighted them here, they are at the right end of the distribution, also as you can expect. So high returns, high costs in Europe, of course, and here we have low returns and low costs. And this is basically how it developed. Relatively stable, we have to say, to increasing. And in some countries like Spain, we always have these droughts, which have a major impact on the cost, of course.
So in terms of in years of drought, they have to buy feed from the market, which is then very expensive. And in other years, they don't have to do that. They can use the grass that is available. And that's basically the profitability here. That's what we call medium-term profitability. Yeah, so that's or farm income. That's basically total returns less cash costs, less depreciation. It means it does not have opportunity cost. That would be the long-term profitability. Yeah, I better don't show you that because that's always looking like a disaster. Yeah, so we use this because this is what actually farmers look at when they have a horizon of, let's say, 5 to 10 years, looking at things. And you see that about half of that is negative and half of that, mostly in Europe. Half of that is positive, mainly not in Europe. And Brazil is sitting here in this year just above the zero line. Okay, so then we asked ourselves, what is actually driving these profits over time? You know, we know, of course, that machines, buildings, and labor have been cost drivers in the last 5 years, with massive increases, basically all around the world. Yeah, but the cow-calf does not really use that too much. And what we found here quite clearly is that the returns or weaner prices are those that really drive profit. So you see the total returns, the red line, how it developed. Some of the farms, we have that data for more than 10 years here. And you see the profit down there, the green line. And in many cases, it's really very parallel. So here you see the two Brazilian examples that I put you. And you see it's a really very much similar, which is quite an interesting finding. It doesn't mean that you should not look at your cost, of course, yeah. But this actually suggests that this weaner prices and beef and returns are so important that you rather should have a look at that side when you want to create more profit. So that's basically everywhere the same. And I could continue that with more farms, but I just wanted to show you the whole, from Europe to Africa here, the whole picture. Okay, let's go to beef finishing. There also we have a definition of production systems, which basically is oriented at the feed composition and the dry matter proportion in the feed ration. So if you have more than 30% pasture, we define it as a pasture system, grain more than 50% grain, and other energy, silage more than 30% silage, and cut and carry as an exception, more than 30% freshly cut grass, etc. So this is the definition we use, and here you can see some performance indicator again. So that's the daily weight gain, probably the most important in beef finishing. You see that, of course, the grain fat, the feedlot, because of the short finishing period and the high energy, they have a beautifully high daily weight gains. The pasture systems are somehow much below, and the silage is in between here. And Brazilian case, the right one is basically a mixed thing of pasture and with a grain finishing of 110 days at the end. But the more interesting indicator is net gain, because it basically reflects the whole life of the animal from birth to slaughter. And there you see how these feedlot systems basically go down simply because that's the final finishing, and before most of them have been on pasture as well. And then you also see that the silage system can rather well cope with that. Okay, returns. So prices times weight. Basically a very similar picture to the cow-calf situation. Brazil sits very much down, Europe sits right. We have slightly less variation in this. So again, Brazil is a low-cost producer here. And we have these some European and North African here, and Switzerland. Forget about Switzerland. It basically destroys every chart, as you see. Total cost, also a similar picture here.
And I must say that this has not really changed so much in terms of relations between the countries over the years, but the levels, of course, have changed. The development of cost, basically European, North America, with the increasing animal purchase cost increasing, despite lower feed costs. But the calves, etc., were really going up very much, as you saw. And then you have Brazil there again at a very low level. So when we look at these systems, origin of calf and feed composition or feed sources that I showed you, we do have these so-called non-factor costs. We have animal purchases, we have feed, we have machines, we have fuel, we have buildings, VAT and other stuff. And then we have labor, the paid labor and the opportunity cost. We have paid land, rents and opportunity cost. We have paid interest and we have opportunity cost for equity. And that basically is different between the systems. So, for example, here we have a Poland in a silage system from Holstein calves. So you have a low proportion of animals. You have a high proportion of feed because you have to feed them a long time. You also have quite some labor and land cost here. If you look at Germany, a silage system basically on Simmental or Fleckvieh calves. These calves are much more expensive than Holstein, as we know. So you have a higher proportion of these animals. You still feed them quite long, just 1 month less than the Holstein stuff, and then the rest arranges itself. You see a silage system here from Wiener calves, so that's in France. And so these animals, of course, are like 8 months old, and they are much more expensive already. And you have a different composition. I'm showing you this because, of course, these farms are affected in a different way by cost and price changes if you have this composition here. And then you have an extreme here, US grain-fed, where basically 85% is animal purchase, backgrounders, and feed, of course. And then you have a pasture system here from weaners, as you would have it here. You have a high proportion of animals, feed, and then you have a lot of land, because land is the most important thing, and the high capital basically comes from fences, mainly. And finally, Indonesia, a cut and carry system that looks similar to that Wiener system we saw in France. So, of course, when it comes to feed cost, if you have a high proportion and you purchase feed, you will be affected in different ways. So this is over the last 20 years, a ranking of the cost of the countries that we have in comparison. So you cannot read it. I will show you where Brazil is, okay? The upper is high cost, the lowest is low cost, yeah? So you see Brazil sits here, so always on the lower end. So that's why I said it has not really changed so much over time. And I suppose it's going to stay there, yeah? And as you saw, the differences are massive. So profitability is not so nice, you know. You see this very different, half positive, half negative. Negative mostly in Europe. Spain is a certain exception, almost always, depending on feed prices, of course, because, you know, they have this feedlot system with straw and concentrate. They have very short finishing periods. They kill the animals just above 1 year. But they have a very large size and efficient industry integrated into feed mills, etc. The same applies to pig, by the way, in Spain. So it's very competitive. You see Brazil here also on the upper end here, doing quite well, as the same as in cow-calf. So it was not apparently too bad in the last year. So when we look at this drivers again, as we've seen in cow-calf, the situation in beef finishing, of course, is slightly more complex. Because in cow-calf we have hardly any purchase inputs. We use the production factors, land and labor. And here you have, of course, you buy the animals, so the prices of the animal purchase plays a role, the feed plays a role, and of course other things, but I just did not put them here now. And you can see it's not such a clear correlation. It's usually a combination between the price that you receive and what you pay for animals, and in some cases, like there in Argentina, it's also feed,
In Brazil here we have basically mainly prices you receive and animals you pay as a main driver here of the profit. And this is some more countries, Peru here, Paraguay, where price plays a bigger role. Also here in and again these three last, China, Indonesia, and Australia, you see that price and animals, the combination of both again, are responsible for the development of the profits. And this is basically Australia and Africa. Okay, so this is basically my last slide already. This is the beef supply curve that we do. Methodologically, it's not really fantastic because it's not marginal cost here we show. But anyway, it's an indication that shows you the cost of production on the y-axis and the amount that our countries produce. So our countries produce about 60% of global beef, the countries we have in, and that is displayed in these lines. So you see Brazil with 11 million tons is a very long line, and then you have US and Spain, which have the same cost, is another long, and then you see all these short things according to their production. And there you can see basically, again, all the Southern Hemisphere countries or the non-European countries, they sit rather left, and Spain and Germany are those who are leading the European, and then it goes really up to very high levels. But we can say that about 50% of that beef is produced for, let's say $50 per kilo and less. Okay. So what we've seen is that basically beef livestock prices develop mainly positively recently, but of course cost went up too. The profitability we saw for cow-calf was stable or down with few exceptions, and mainly driven by the weaner prices. Finishing profitability very mixed, and other factors than just price factor in here. And Brazil, of course, remains in the group of low cost and low price producers. But I have no time to talk about this. I love to talk about potential of Brazil. Maybe we can do that in the discussion. But we have also done some analysis here showing that you guys have a massive potential to improve even further. There's no doubt about this. And apart from now decreased wages, feed, but wages, buildings, and machines are main cost drivers. I had no time to show that, but it's in the extended version of my presentation. And we also did some check on breed and production system, and we could just say that they have no impact. Yeah, production system is there where it belongs. It would not make sense to put a pasture system to Germany with our land prices. Yeah. So we have the right systems in the right place because the market sorts that out, but nevertheless always interesting to have a look at these systems. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Klaus. Tiagão, vamos lá? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Um sono. Não. Bom, brincadeiras, né, à parte, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Novamente, né, podendo falar sobre a competitividade da pecuária brasileira. O Klaus saiu aqui da sala, então ele não vai ficar bravo comigo. Fazer uma referência a ele. Hoje, se a gente está aqui discutindo pecuária nesse modelo, nessa metodologia, eu acho que uma das partes a gente deve, obviamente, a CNA. Lá em 2002, o presidente Antônio de Salvio, a gente tinha também muita gente preocupada, né, com a transição do governo de 2002 para 2003. Então, buscou-se entender a pecuária e o custo.
O medo era que o governo que assumisse sequestrasse o boi. Mas para isso a gente precisava conhecer a pecuária brasileira, os números, né? E daí o Antônio de Sálvio, junto com o Antenor Nogueira, eles perguntaram, né, na época, ao professor Sérgio Dezen se o CPE conseguiria levantar esses números, né? E a gente resgatou uma metodologia que o Klaus, em 99, apresentou para a gente, lá em Piracicaba. E aí a gente colocou como proposta para a CNA na época. E desde então a gente vem fazendo esse trabalho. E aí outras cadeias com a metodologia painel, as typical farms. Então fica uma homenagem ao Klaus aí. Ele tem bastante culpa nesse processo, nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então aproveitem também, assim como os outros parceiros aqui do FCN, né, de grãos também, crops, mas aproveitem essas pessoas que estão aqui, que elas realmente ajudaram a desenvolver. E é claro, como eu disse, a CNA, né, como uma grande instituição preocupada com a pecuária brasileira. Mas então, só para deixar adendo, assim, que é muito importante aí nesse ambiente de discussão que a gente vive hoje, né. E a gente vai falar sobre pecuária brasileira, custos. Prometo não falar de mercado, tá, Mariane? A Mariane é a mais expert aqui da nossa mesa para falar de mercado. A ideia é trazer subsídios até para ela colocar na discussão. O Klaus, ele apresentou alguns dados, né, das fazendas brasileiras, que anualmente a gente envia dados para eles, mas é uma amostra, vamos dizer, né, não vou dizer pequena, sim, eu acho que nós somos um dos países que mais enviam dados. Vocês viram, tem regiões do Rio Grande do Sul ao Acre, né, passando por confinamento em Goiás, fazendas no MS, no MT, Tocantins. Então, a gente procura abranger bem os biomas brasileiros. Talvez o Pantanal não esteja, obviamente, contemplado, mas a gente procura, assim como a região nordestina, mas o Cerrado, o Pampa e até mesmo a região amazônica, de certa maneira, representado. Então, é um trabalho aí desde 2002 que a gente faz, cerca aí de quase 400 propriedades típicas que a gente vem analisando nos diferentes sistemas de produção. Confinamento, ILP, mais recentemente, mais uma boa massa de cria, recria e engorda, onde a gente vai se concentrar em termos de discussão. Eu vou passar aqui por dois grandes momentos nessa apresentação. Vou falar de produtividade das fazendas, essa evolução nos estados também, e depois a gente fala da parte financeira, pensando sempre em cria e recria. Aqui a gente dividiu a nossa análise, até buscando o início do projeto, né, na década de 2000, e a gente, podemos dizer, fui criando ciclos, né, até esse nosso último ciclo, e a gente consegue observar, a gente tem um ganho, né, médio diário para recria e engorda, aí eu estou falando em gramas por dia, né, ou quilogramas por dia, mas eu estou falando algo em torno de 350, chegando atualmente a 462. Puxa vida, Thiago, eu tenho conhecidos, eu tenho fazendas que ganham bem mais do que isso, sim. Como a gente disse, é uma propriedade modal, que mais representa. E aí a gente já vê um pouquinho da última fala do Klaus, né? Não é a temática hoje, mas falar do potencial brasileiro. Então, mas aqui a gente sente uma evolução. A gente tem uma evolução desses últimos 20 anos, 25 anos de trabalho que a gente vem desenvolvendo. Aqui a parte de lotação, então a gente está falando do A por hectare, também suscita bastante discussão, a gente divide aqui entre cria, recria, engorda e ciclo completo. Chama atenção, sim, é claro, o crescimento, né, da recria e engorda, a linha que realmente ela desponta muito do último ciclo, né, o último ciclo de preços, que estimulou, sim, a gente vem de seja uma China, seja de um mercado, né, de exportação, a gente se acostuma a falar 70 mil toneladas de exportação, a gente fala praticamente 250, 300 mil toneladas mês, então eu preciso aumentar a produtividade. E naturalmente a lotação junto com produção mais intensiva estimulou. A gente tem aí a cria, né, na linha azul, um pouco mais, vamos dizer,
linear aí, constante, e até nos últimos anos até caiu um pouquinho, dado todo esse cenário de reversão de ciclo, mais fêmeas, um volume maior de mercado, preços caindo. Mas essa é a lotação padrão aí do nosso mercado por sistemas. E aqui a gente tem a produção de arrobas por hectare. Obviamente a gente tem a linha verde, né, que é a recria engorda, então despontando. A gente sabe que tem fazendas no Brasil produzindo 15, 20, 30, 40 arrobas por hectare. A gente sabe nesse cenário, mas esse é o padrão que a gente encontra no campo em termos de média ou em termos de modal, como a gente trabalha. Em termos de peso de desmame, o Klaus chegou a mostrar, gosto muito de 2 grandes slides do Klaus, que é em termos produtivos, pensando na cria, desmame, né? Taxa de bezerros por vaca no desmame e peso de desmama, né? Assim como o último slide dele, que é a curva de custo de produção. Para os economistas aqui é interessante aquela curva, né? Curva de oferta, onde mostra que o Brasil tem o menor custo. Mas aqui a gente nota, sim, obviamente, o peso de desmama no Brasil nesses últimos ciclos. E o ciclo, né, dos últimos, podemos dizer, 10 anos, a gente tem uma melhora, né? Muito devido às condições de mercado, muito devido à intensificação da produção, e aí destaco, obviamente, o crescimento de IA e ATF, IA e disseminação artificial, e ATF tempo fixo. Isso ocorre muito no Brasil. Nos anos 2000, 100 vacas, dados aqui do Campo Futuro, 100 vacas me davam 40 bezerros, a um peso médio de 170 quilos, 160 quilos. Hoje as mesmas 100 vacas me dão algo em torno de 60, 70 bezerros. A gente está um pouquinho abaixo da média na mundial, que é 79. Os dados que o Klaus mostrou. A um peso médio é algo em torno de 200 quilogramas. Sabemos também que temos fazendas produzindo 240, 270, 300. Mas houve sim essa evolução no mercado brasileiro nesses últimos anos. E por fim a gente começa a discutir a questão financeira. Aqui é a margem, né? Também com os 3 sistemas, ciclo completo, cria, recria, engorda. A gente vê esse vale aí que a gente enfrentou, principalmente 23 e 24. Produtor brasileiro muito tomador de preço para o investimento. Então, o forte preço que a gente começa a observar final de 19, mas principalmente 20 e 21, estimulou muito investimento na pecuária. Esse produto apareceu, essa produção apareceu, né? E aí a gente tem uma margem aí mais ajustada, somada também a um custo maior de alimentação, né? Grãos realmente subiram, o fosfato também subiu. A gente é um importador líquido, né? A gente importa, a gente depende muito desse produto, então realmente os custos aumentaram e a gente tinha uma produção maior com preços mais reduzidos, fizeram com que a margem caísse e a gente nota uma recuperação, né? Eu quis colocar aqui 2025, dados obviamente até setembro, vem mostrando essa recuperação. Então, o Klaus provavelmente o ano que vem, na comparação, ele já vai sentir um aumento aí dos retornos aqui no Brasil, assim como dos preços que a gente vem computando no nosso mercado doméstico. Pulou um pouquinho. Então a gente vai fazer uma comparação aí, eu fiz o macro, fazendo essa evolução dos últimos anos, e aqui não é um teste de visão não, para quem tem visão boa não, mas eu quis obviamente contemplar, né, o último ciclo de todas as regiões que a gente atendeu, né? Então foram 109 painéis, né, que a gente fez, obviamente não é todo o ano de 2025, nem todo 2024, então a gente pega o último ciclo, principalmente 22 para cá, e aqui a gente nota, principalmente aí quando a gente faz essa relação comparativa em reais por arroba produzida, né, dessas 109 fazendas, apenas 9 fazendas eles só cobrem o custo operacional. Então aqui em azul a gente tem o custo operacional efetivo, o cash cost do comparativo internacional. A coluninha amarelo é a depreciação, então aí a gente tem o custo operacional total, né? Então a gente nota que
Por sistemas de produção, ciclo completo, cria, daí recria e engorda, a gente tem um cenário desse último ciclo, por mais sim que a rentabilidade caiu, a gente vê uma recuperação, sim, em termos de margem da pecuária brasileira. Aí também, obviamente, principalmente em 24, uma redução dos custos de produção, muito devido aos grãos. Tá? Aqui a gente tem em reais por hectare, aqui posso dizer que é uma curva de custo nossa, né? E aí, obviamente, a gente está relacionando também com sistemas de produção, onde a gente também percebe que sobra, sim, dinheiro, mas a gente ainda relacionando um pouco de baixa produtividade com a área nossa, né? Baixa lotação. Quando a gente pensa nas arrobas produzidas, né? Vocês sentem uma margem melhor. Quando a gente já olha em reais por hectare, a gente já tem vamos dizer, uma margem um pouco mais achatada. Então, mostrando o potencial que a gente tem, mostrando a lógica de aumentar a produtividade no mercado brasileiro. Aqui também, separando só a cria, daí eu fiz por estado, né? A gente analisou por estado em termos de reais por hectare, então desde Goiás, Mato Grosso, né? Passando aí por MS, Maranhão, Bahia, todas as fazendas. O destaque em termos de quem aí realmente não está cobrindo todos os custos, né? São poucos estados que realmente, sempre lembrando, isso daqui é uma média estadual, não quer dizer que todas as fazendas daquele estado, ou de todas as regiões daquele estado, ele sente sim uma pressão em termos de uma margem líquida negativa, ou seja, que não conseguiu cobrir a depreciação, mas destaca aí Roraima, né, que realmente tem uma situação um pouco mais complicada, o Rio Grande do Sul, né, nessa análise, o próprio estado aí do Pará, mas no geral a gente tem uma situação em termos de cria confortável. Provavelmente os números de 2025 já vão mostrar uma realidade diferente, dada a valorização do bezerro. O bezerro no mercado brasileiro, ele atinge o vale, o pior preço, podemos dizer assim, em agosto de 2024. Então, desde agosto de 2024 a gente vê uma recuperação, então ao longo de 2025 ele vem valorizando em alguns momentos mais do que o boi gordo em si, então provavelmente esse cenário de cria no fechamento de 2025 seja mais positivo. Pensando em arrobas produtivas, aí é um cenário, por mais que a gente tenha também fazendas que não se pagam, né? Mas é um cenário um pouco melhor, um pouco mais favorável, estou falando em produtividade. Então, a necessidade também da gente ter essa análise em cima das arrobas produzidas. Recria engorda, aí a recria engorda, dado um cenário de bezerro mais barato em 24, confirmando o que o Klaus falou, a gente tem uma situação mais favorável. Aqui, apenas aí o MS, por exemplo, até porque a gente tem muitas fazendas mais de cria, né, do MS, né, fazendas aí que realmente tem esse cenário um pouco mais apertado de conta, mas no geral, fazendas em termos de recria engorda vem de um cenário positivo. Então, seja por questões de custos, mas a gente vem sentindo uma pecuária mais favorável para o pecuarista, aí podemos dizer, né, para a atividade no campo, interessante 24 e 25. A recria engorda, né, em termos de arrobas produzidas, também um cenário favorável, a gente tem uma melhora, como a gente mostrou anteriormente. E por fim, só para retomar ganhos de produtividade, a gente tem aqui o ganho médio diário, em termos de recria engorda, e quando a gente nota estadualmente, né, a gente tem uma disparidade muito grande, né? A gente tem regiões que realmente vem ganhando algo em torno de seus 300 gramas diariamente, outras regiões acima dos 450, mas a gente sente aí nenhuma acima do meio quilo, podemos dizer assim, por dia, né? Sempre lembrando, pontuando, fazendas modais. Então, mostrando o potencial que a gente tem em termos de aumentar essa produtividade, aumentar investimentos para ganhos produtivos. Em termos de lotação, a gente tem uma média aí de lotação pouco abaixo de 1,10, então sempre lembrando o A por hectare, uma unidade animal 450 quilogramas, né, a medida que a gente usa de lotação. A gente está falando de uma média de 1,07 mais ou menos no Brasil, e buscando os estados, a gente tem sim
alguns estados um pouco mais confortáveis em relação à média, né? Não necessariamente que eles estão aproveitando o que a fazenda pode te dar de retorno, mas realmente essa é a situação em termos de lotação por UA. E por fim, produção por arrobas por hectare, né? Chama atenção aí, descola um pouquinho, mas a gente está falando não ultrapassando 12 arrobas por hectare. Talvez se a gente falasse de uma média brasileira de 8, 10, 12 arrobas por hectare, a gente começaria a falar de números mais interessantes, né? Mas a gente ainda tem uma média ainda basicamente próxima a 6 arrobas por hectare, como a gente mostrou anteriormente. Melhorou em relação aos anos 2000, 2010, mas ainda há esse espaço para crescimento. Então, por fim, né, pensando na cria, e aí terminando com o que o Klaus fez pontuando, né, Brasil e resto do mundo, aqui são a idade de vaca, né, o quanto essa vaca fica na fazenda no Brasil, né, e as crias por vaca. Então a gente vê que a gente tem fazendas aí que tem vacas que ficam praticamente 12, 14 anos e estão produzindo algo em torno aí, muito pouco, né? Então a gente começa a observar um cenário de reversão de ciclo do bezerro, um cenário de oportunidade, de melhoras de margem, e a gente vê esse gap, podemos dizer, grande aí em termos de produtividade, que a gente poderia ter esse aumento. E daí, por fim, a taxa de desmame, né? Que os números não deixam eu mentir, o Klaus já mostrou. Temos fazendas, sim, que a gente consegue operar, né, em termos médias estaduais acima dos seus 70%, mas é aquela média que o Klaus mostrou. Muitas vezes até inferior aos seus 70%. Como eu disse, né, uma evolução que saiu de 40% para algo em torno dos seus 65%. Então há um espaço gigantesco em termos de melhora de produção. Então, em termos de conclusão, a gente sente uma evolução da produtividade do rebanho brasileiro, pelos ganhos de produtividade, melhora de taxa de desmame, melhora do peso de desmame, até mesmo uma evolução de ganhos de arrobas produzidas por hectare, mas ainda, né, um futuro com espaço para crescer mais. A gente nota uma recuperação das margens da pecuária, principalmente no último ano. Então, final de 24 e 25 vem mostrando um cenário mais favorável. Então, a gente nota aí a maioria das propriedades registrando margem positiva. Talvez alguma das perguntas que surgem aí e devam surgir, que foi comentado pela manhã, a questão de juros, a questão do custo da terra, né? A gente tem um custo de 15% hoje de juros, podemos falar aqui no Brasil. Então, esse custo colocado numa terra que muitas vezes tem uma baixa produtividade, podemos dizer, um custo total que não se paga muitas vezes. Então, a gente trabalhou apenas com o custo operacional total, que é a sobrevida, podemos dizer, do produtor, mas a gente tem um cenário aí de custo de capital muito elevado hoje em dia no mercado brasileiro. Mas, em si, a maioria das propriedades, regiões com margem positiva. Tá bom? Era isso que eu queria apresentar para vocês, corroborando aí um pouquinho, bastante coisa que o Klaus falou. Klaus, fiz uma referência para você aí, você é o culpado aqui da gente estar aqui hoje, tá? Você apresentou essa metodologia para a gente em 99, no IFMA, lá no CPEA. Você ficou algum tempinho lá com a gente, lá no CPEA. Então é bacana a gente ver esse trabalho aí e os números aí que a gente está discutindo hoje, baseado na Typical Farm. Obrigado, pessoal. Em cima do tempo. Obrigado, Thiagão. Mari, por favor. Minha altura quase não dá aqui, viu, gente? Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Mariane e hoje eu acho que a gente está num dia aqui de muita saudade, uma palavra bem no português, Klaus. Eu tenho a satisfação de ter começado a minha vida profissional no CPEA e hoje eu fiquei super feliz de ver o Mauro. Até selecionei, a gente não combinou, até selecionei essa foto para começar a minha apresentação. Eu comecei em 2010, levantando por telefone, ligando de casa agropecuária em casa agropecuária. Seu fulano, quanto tá a ivermectina hoje?
que eram os dados de insumos que abasteciam as propriedades típicas do CPE e daqui do projeto do Campo Futuro. Eu consigo, muitas vezes falo para a equipe da DTEC que eu tive o privilégio de fazer os painéis de leite junto com o Bruno Luque, tá? Isso lá em 2000, os painéis de leite acho que foram em 2011, tá? E conheci o Klaus em 2013, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, fui pesquisadora no CPEA, e eu lembro, Klaus, o dia que eu prestei o mestrado, na entrevista eu falei dos dados, e o meu mestrado e meu doutorado foram os dados dessas propriedades típicas. E eu lembro de um professor que, inclusive, eu jantei com ele ontem, ele fez assim para mim, não é possível que você tenha tantos dados. E eu falei assim, não, eu tenho todas essas informações do Brasil inteiro. Eu lembro que, assim, ó, foi mais fácil passar no mestrado e no doutorado pelo tamanho da base de dados que a gente tinha e que ninguém tem. Tá? Então, eu coloquei essa foto aqui para começar, para valorizar a importância do Campo Futuro, a importância do projeto em parceria com o CPE, com a CNA, com o AgriBenchmark. Tá? Gente, hoje eu trabalho na Minerva. A Minerva é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. E eu começo a minha apresentação hoje com esse slide para a gente falar um pouquinho dessas vantagens que o Klaus já trouxe. Além da gente ter um custo de produção relativamente baixo, olhando para toda a América do Sul, a gente tem um potencial de aumentar a produção com produtividade. Isso significa, quando a gente olha para os Estados Unidos, no início desse ano a gente fez uma discussão dentro da Minerva de quanto os Estados Unidos poderiam aumentar a produção deles, tá? E a gente falou assim, gente, é quase impossível. No ciclo pecuário que eles estão e com o peso de carcaça que eles já têm, aonde eles conseguiriam aumentar a produção? Eles até elevaram ainda mais o peso de carcaça deles, que nos surpreendeu. Mas o custo para adicionar cada quilo de carne a mais nesse animal é muito mais alto do que a gente tem aqui na América do Sul. Então, isso, e aí o Brasil, hoje, 50% da capacidade de abate da Minerva é no Brasil e o restante dividido entre Uruguai, Paraguai, Argentina e Colômbia, nos coloca numa vantagem competitiva olhando para o futuro, onde a gente pode produzir com sustentabilidade, as vantagens que a gente tem. O Klaus foi muito feliz em trazer o comparativo da produção a pasto e também com aumentar ainda mais essa produtividade. Então, gente, eu acho que tem 3 perguntas que eu gostaria de responder hoje. A primeira é, na verdade, uma conclusão. Então, tem players importantes, grandes países produtores, como os Estados Unidos, a Europa, que eles estão ou estabilizando ou reduzindo a sua produção. A gente pode até falar que talvez daqui 3 anos eles vão aumentar, mas é um pouco disso. A que custo? Quanto vai custar para eles em quilos, dólares por quilo, esse aumento de produção? É curto prazo ou é estrutural? Eu adorei assistir o painel do leite. Teve um ponto que passou em todo mundo que falou do leite falou do quê? Mão de obra. Pode ser um desafio menor um pouco para a cadeia da carne bovina, mas hoje é um desafio enorme na indústria, seja dos Estados Unidos, seja da Austrália. A Minerva tem operação de cordeiro na Austrália, é muito difícil fazer a conta da mão de obra, da qualidade e o custo dessa mão de obra dentro da indústria. Tá? Então, é curto prazo ou é estrutural? E aí, essa é a pergunta, né? Quanto vai custar, num painel de custo de produção, quanto vai custar ou custará aumentar a produção nessas regiões, tá? Então, trazendo aqui um pouco dos dados dos Estados Unidos, tá? Então, a gente consegue ver claramente nos gráficos a redução do rebanho. Os Estados Unidos está com o menor rebanho desde a década de 50, tá? Eu vi muita notícia falando, os Estados Unidos estão aumentando a importação de gado vivo do México, é verdade. Mas é uma solução, gente, que em volume é muito pequeno, perto da demanda que eles têm interna, tá? E aí eu acho que o Klaus já trouxe, foi muito feliz, eu até coloquei uma setinha amarela. Gente, olhem os preços. Nós estamos falando de $8 por quilo de carcaça, tá? E aqui a gente consegue ver também a evolução, acho que um pouco que foi muito trazido da cria. Olha a queda no número de vacas e novilhas paridas, tá? No Brasil, a gente vai ver, e aí, Klaus, até as margens da cria explicam parte do abate recorde de fêmeas, mas ainda me dá um sentimento assim, estamos com abate recorde de vaca e novilha. Mas a gente tem como compensar pelo menos parte disso em produtividade? Saímos de 40 bezerros por vaca, subimos para 70,
Quanto que a gente pode melhorar ainda? Já nos Estados Unidos, os indicadores de produtividade já são muito altos, tá? Então, esse é o cenário americano, tá? O menor rebanho desde a década de 50. Quando eu olho para a Europa, não está diferente, gente. A Europa é o menor rebanho desde a década de 70. E o preço do boi, só no último ano, nos últimos 12 meses, ele acumulou uma alta de 32%. Fora as questões estruturais que a gente está trazendo, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, o preço também em dólar por quilo. Ontem, esse professor, que foi meu professor no mestrado, a gente saiu para jantar com ele, eu perguntei para ele o que ele queria, ele falou assim, eu quero carne. Ele mora na Holanda, tá, gente? E ele falou assim, gente, carne lá é muito caro. Eu tenho que aproveitar para eu vir para o Brasil, que eu posso comer uma carne de qualidade num preço relativo acessível à minha renda, muito melhor. Tá caro comer carne por lá. Então, é uma questão também estrutural. Por mais que a gente fala de ciclo, de oferta, alta de preços pode estimular o aumento da produção, a gente vai ver o balanço global de oferta e demanda. E a Austrália eu costumo falar que a gente tem que olhar com muito cuidado os números de Austrália. Então, no final do ano passado, no início desse ano, muitas das perspectivas traziam a Austrália vai aumentar a produção. E isso se consolidou. Se a gente olhar aqui nos gráficos, seja no rebanho, mas olha aqui a exportação, os gráficos de 2025 e a projeção do MLA até 2027. É fato, aumentou. Mas o que significa 2 milhões de toneladas exportadas? Mato Grosso e a Austrália estão quase aqui no volume de rebanho. Claro que a Austrália exporta 70% da produção, eles exportam a maior parte. Mas o volume deles, tá? Comparado com o que nós temos em volume da América do Sul versus os 11 milhões de toneladas que o Brasil produz, é relativamente pequeno perto do nosso como América do Sul. Tá? E aqui também, esse foi um ponto que eu acho que, assim, na área de inteligência de mercado da Minerva que a gente falava era, a Austrália vai aumentar produção, mas olha os preços. Também já havia sinalização que os preços, o aumento da oferta, não compensaria o suficiente para os preços lá cederem. E os preços continuaram aumentando, tá? Que a gente consegue ver naquele gráfico mais à esquerda. Então, gente, quando a gente olha para o mundo, a carne bovina no mundo, é muito importante a gente olhar esse balanço de oferta e demanda global. Vejam lá, os Estados Unidos, e aí sim, a gente tem muito a aprender com os Estados Unidos. Adaptar as condições naturais e climáticas do Brasil. Os Estados Unidos têm um rebanho que é metade do nosso. Produz mais carne do que nós produzimos. Carcaças mais pesadas, genética, os zootecnistas podem falar até melhor do que eu. Mas vejam, se a gente olhar de 2018 para cá, vejam como aumentou essa produção. Deixa eu ver se... ele mostra aqui, ó. Vejam como cresceu a produção. De todos esses países que a gente olha aqui, o que de fato aumentou muito em volume e consegue aumentar muito mais na mesma área, com aumento de produtividade, gente, é o Brasil. Veja os Estados Unidos, 12 milhões de toneladas em 2018. Olha agora, tem oscilações que variam muito em função do mercado, tá? Mas é um volume que ele não tem essa variação que o Brasil teve. Se a gente olhar para... Aí, aqui, até faltou... Aqui a gente juntar os outros países da América do Sul, que vão dar aí mais ou menos umas 6 milhões de toneladas, tá? Se a gente olhar aqui para a China é sempre uma grande incógnita, tá? Qual é o tamanho do estoque que eles têm de carne bovina? Qual é, de fato, o tamanho do rebanho? São propriedades muito menores. Qual é o custo de produção deles? Mas eles têm limites estruturais, não têm a escala produtiva, o clima que a gente tem e o conhecimento científico já de tanto tempo que a gente tem aqui no Brasil. Aqui a Austrália, eu coloquei em destaque também para a gente ver isso em números relativos comparado com o volume mundial. E, claro, temos outros países que são muito importantes nesse trading global. O México está sendo muito importante, principalmente depois das tarifas do Trump para o Brasil, mas são volumes relativamente muito menores do que é o do Brasil, tá? E aí, quando a gente olha essa relação entre o consumo, gente, olha o consumo. O consumo segue aumentando. E o consumo, nessa tendência de médio e longo prazo, a gente tem espaço para duas coisas. Nós temos espaço para um consumo que vai aumentar em volume, para uma carne que muitas vezes é o que a gente manda para a China, que é uma carne de menor qualidade, que vai para fazer as receitas, vai para atender restaurantes, mas também há um consumo de nicho e de marcas que tem aumentado expressivamente. Inclusive,
dentro do mercado brasileiro, de consumidores que estão dispostos a pagar mais por essa carne, tá? E aí, quando a gente olha essa relação entre produção, estoque e consumo, a gente consegue ver que o mundo vive um momento que tem uma demanda firme. Eu não vou ter tempo para explicar um pouco sobre a questão de elasticidade de preço. Então, isso é o que a gente está vendo agora na China. Todo mundo esperava um outubro onde os preços, principalmente do boi gordo, melhorassem. A China não deu essa reação tão grande de preço como a gente imaginava. Era algo que a gente já vinha prevendo em função de quanto o chinês teria de preço a mais e elasticidade de renda e preço para pagar mais por essa carne. Mas o que a gente vê é uma demanda global firme, com tendência estrutural de alta, e com a América do Sul, com destaque para o Brasil, se posicionando aqui como líder que pode aumentar e atender essa demanda com produtividade, tá? Olhando aqui especificamente para a América do Sul, veja como os gráficos mudam, né? Eu mostrei Estados Unidos, mostrei Austrália, mostrei Estados Unidos, Austrália, a grávida esquecida, faltou um. Estados Unidos, Austrália e Europa, pronto. Então, gente, quando a gente olha, tava tudo caindo, né? Olha a América do Sul, gente. Olha que lindo, e para mim, os dois gráficos, o comparativo dos dois verdes é o mais bonito. Número de rebanho, cabeças do Brasil. A gente tem desafios, aqui eu estou usando a fonte do IBGE, discutimos muito se são mesmo a 240 milhões de cabeças. Mas o principal, vejam como a curva da produção de carne, ela sobe muito mais do que o rebanho. E ela pode subir muito mais ainda, mas a gente precisa trazer. E aí está aqui na CNA um privilégio, porque a gente precisa principalmente levar informação, conhecimento e fazer conta, Klaus, com esse produtor rural. Investir em produtividade melhora a margem dele, tá? E aqui a gente pode ver também os outros países, o Brasil empurrando muito esse movimento da curva do aumento de produção. Esse gráfico ele aparece em vários slides. A gente tem aqui o preço dos Estados Unidos, China, e aqui mais no inferior os preços principalmente da América do Sul. Então a gente tem competitividade em preço em quilos por tonelada, tá? Focando aqui no Brasil, já caminhando para o final para não estourar meu tempo, a gente precisa transformar isso. Falar nessa produção é o mesmo gráfico anterior, com uma série histórica um pouco mais longa, e aí eu trago um pouco para esse período mais recente, amarrando um pouco com o que o Klaus e o Thiago já trouxeram. Gente, olhem o abate de fêmeas. Primeiro vamos falar do abate total, né? Eu, particularmente, fui surpreendida nesse ano. Eu não acreditava, pelo histórico de abate de fêmeas, de outros anos, quantos anos a gente tem de ciclo pecuário, eu não imaginei que o abate de 2025 fosse ser maior do que 2024, tá? Dentro da Minerva, a gente tem um monitoramento semanal de abate, de como que está o abate do Brasil. E já faz umas 4, 5 semanas que eu imaginei que o abate ia reduzir. E o abate segue elevado. Agora que a gente está começando a ver, de fato, em outubro, fim de outubro, a gente começar a ver um pouco mais dessa redução. E ele foi novamente surpreendido por vacas. Vacas e novilhas. Maio, gente, maio e junho foi um mês que não parava de vir vacas para abate. Por quê? Primeiro ponto, e o Klaus já trouxe nos gráficos dele, eu vou voltar só nesse de preço. Essa linha verde aqui, ó, gente, é o preço do boi do Brasil em dólar em 2024. Aqui, estava sofrível para o produtor de cria. Ele teve escolha aqui, ou ele mandou também suas vacas, além do desânimo que ele estava, ou as vacas vieram também por uma necessidade de fluxo de caixa. Ele tem contas a pagar. E elas continuaram a vir agora, nesse ano também. Melhoraram os preços, mas ele ainda tem reforma de pastagem, filho universidade, nutrição animal para pagar esses custos de produção. Esse é um ponto. Mas há outro, que aí volta no mercado de nicho. Um elevado abate de novilhas. Novilhas, especialmente para as marcas de carne. Dentro da Minerva, a gente tem uma marca que chama Estância 92, que ela é 100% novilha. Eu consigo garantir mais padrão dentro dessa marca de carne, que é um produto melhor remunerado pelas novilhas, tá?
Então, quando a gente olha, e aí o Thiago já trouxe alguns spoilers do que deve vir o futuro, né? De como que deve ser essa virada de ciclo, tá todo mundo esperando essa virada, o Brasil deve reduzir abate, vai contribuir para essa redução de oferta global, os preços devem melhorar? Essa é a grande pergunta que eu acho que a gente tem que responder. E os números do Campo Futuro trazem muito isso. Há espaço em produtividade para a gente compensar esse abate recorde? Será que a gente vai ver o produtor adotando essas tecnologias aí nos próximos com mais intensidade, apesar daquelas margens tão apertadas que o Klaus mostrou que aconteceram em 2024? Essa, para mim, é a grande pergunta para a gente falar e discutir como que vai ser o mercado global de carne para o ano que vem, para os próximos 27, 28, tá? E aqui, eu acho que esse é um ponto que eu já falei, mas para a gente amarrar, eu gosto muito dessa foto, eu acho que ela tem nela algo muito do Brasil, o verde das nossas pastagens. Aqui a gente traz, e eu escolho muito essa foto, também por conta dos cortes, tá? No Congresso Nacional da Carne, a gente trouxe uma reflexão, e para mim foi muito feliz no sentido, o Brasil quer continuar se posicionando como um grande exportador de volume, ou a gente quer ocupar também espaços, por exemplo, a Austrália, nos últimos meses e no último ano, ela deixou muito espaço para a gente na China. Por quê? Porque ela colocou parte da produção dela, que ela costumava mandar para a China, nos Estados Unidos. Que produção? Grain-fed. Animais com mais de 120 dias de coxo, com alto acabamento de gordura e gordura entremeada. É um mercado que a gente também quer estar como país, tá? Então, esse é um exemplo. Então, a gente casar o volume com a questão da qualidade. Esse é um produto que a gente já tem as emissões de carbono, baixa emissões e o carbono neutralizado. E vejam que na foto, a foto que eu escolhi é uma foto de uma picanha de um filé mignon. Esses mercados, eles também exigem qualidade, tá? Eles exigem cortes mais selecionados. Então, a gente costuma brincar quantos bois a gente precisa abater para preencher um container de carne para a Europa. Não são todos os cortes que eu consigo enviar. E aqui também trazendo do Conacarne, eu acho que o Álvaro do INAC, que a gente sempre encontra nos eventos também, ele foi muito feliz. Porque ele falou antes de mim, e eu estava com esses dois slides, que é essas duas figuras. Qual é o boi que a gente tem que produzir no Brasil? Né? A indústria frigorífica tem um desafio, a gente é uma indústria de desmonte. Eu recebo um animal e eu tenho que fazer a melhor combinação e arbitragem dele para eu abastecer o mundo. Tá? Um animal jovem, até 30 meses, com poucos dentes, baixo acabamento de gordura, eu mando o dianteiro dele para a China. Eu consigo mandar o traseiro dele, que é o que tem mais alto valor agregado, para a Europa? Se ele não tiver acabamento de gordura, eu não consigo. Um animal que está com aquele contrafilé perfeito, a capa de gordura maravilhoso, pronto para mandar para a Europa, Fissis Bov, tudo dentro certinho. Se ele tiver mais que 30 meses, eu consigo aproveitar o dianteiro dele e mandar para a China? Não. Então, essa foi uma provocação que eu fiz no Congresso Nacional da Carne, que é, a gente ainda tivemos uma transformação na pecuária, e o Klaus e o Thiago trouxeram isso, a pecuária brasileira se transformou, realmente o ganho de produtividade foi muito expressivo, mas a gente ainda tem o desafio, que na minha opinião, quando eu perguntei isso para a inteligência artificial, ela me disse que seria o boi flex, aquele animal que a gente como indústria consegue desmontar e fazer a melhor combinação dele no mercado global, ou um boi coringa. E aí foi muito interessante, gente, porque a pessoa que falou antes de mim, que foi o Álvaro do INAC no Uruguai, na fala dele, ele fez assim, gente, o Uruguai produz o boi global. O mesmo boi, eu consigo atender vários mercados. Diferente do Brasil, que exporta 30% da produção, o Uruguai exporta 70%. Então, a formação de preços deles é muito dependente desse mercado internacional. Então, gente, aqui, esse para mim é o desafio, esse boi global, onde eu desmonto essas peças do quebra-cabeça e eu consigo fazer a melhor alocação dele. Podemos atender em volume, podemos atender em qualidade, tá? O Brasil tem qualidade de carne, precisamos de constância e volume. Então, quando a gente fala de qualidade de carne, agora no segundo semestre, é mais fácil, né? Eu já tenho um animal agrão, mais bem terminado. E no meu primeiro semestre,
Que é a pasto, eu tenho vaca, eu tenho novilha, eu tenho boi jovem, eu tenho boi mais velho. Como é que a gente consegue essa constância e esse volume ao longo do ano? Qualidade é o quê? Mas o consumidor também está preocupado com o como. Como isso é produzido, como eu faço isso com sustentabilidade. E como eu falei, a gente tem sol, a gente tem clima, a gente consegue, inclusive, neutralizar a pegada de carbono desse animal. Tá bom? Gente, essas eram as minhas considerações, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigado, Mariane. Vamos lá. Como é que nós estamos de tempo? 40 minutos. Bom, legal. Bom, eu tenho várias perguntas e eu vou começar. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que abrange tanto o Klaus quanto o Thiago. E eu vou pedir para o Klaus responder primeiro. Com a sua visão global da pecuária, como é que a gente faz? Qual seria o caminho para equilibrar o aumento de produtividade com o custo? Com a sua visão, olhando o mundo, como é que a gente equilibra essa balança? Porque muito foi dito aqui que a produtividade é importante. É importante aumentar a produtividade. Mas a gente olha que com o aumento da produtividade, quando eu vejo grandes ganhos dos animais confinados nos Estados Unidos e fora, eu tenho um custo de produção também diferente do nosso, do sistema de pastejo. Como é que a gente equilibra esse aumento em produção sem aumentar tanto o custo, tendo a nossa competitividade garantida? Okay. Short or long answer? Look, first of all, let's say let me talk about Europe briefly. We have very high performance levels for livestock everywhere, yeah? So we are basically on a production function, we are quite up there. Which means that we can make efforts, but the marginal gain will be basically limited because we are already up there. When you look at other countries where you have performance levels that are much lower, we mainly talk in beef finishing and cow-calf about pasture. And there is I think a multitude of things that you can do that would also cost investment, that would require the knowledge to manage. But it's basically, when we did our analysis, we basically found that some changes in management would already give you a massive increase in productivity without making without using a lot of fertilizer, without using a lot of pesticides, without doing these intensive things that people, at least in Europe, look at very skeptical. So let's say if you have a pasture that is just used by animals and they just stand there, always on the same place, then you just introduce rotational grazing. That's the key to everything in pasture system. And everything that you see where it happened, I think has this change. And then you can basically, let's say, you can escalate this to other levels. You can combine that with a feedlot, for example. Because actually, if you want to stick to cow-calf, then you basically should keep them on the pasture, but you could think about finishing the animals in a more confined and short system with energy-rich feed. Because it has a lot of advantages, as we know. No matter of the size of these animals. So I think you can also introduce new varieties of grasses. You can then use a little bit of fertilizer because the response of a low-yield pasture to the fertilizer is much higher than if you add another 5 kilos on a German pasture or a grassland. So these are some elements, let's say. At the end of the day, the question whether it will cost you more, but it will also give you more output. And I would say that our analysis showed clearly that the profit is increasing. You can create triple or quadruple wins with this in your situation. In other countries like in Europe, it's much more difficult because we are already up there. There's less headroom, let's say. Vai lá, Thiago. Muito bom. Contribuindo com o que o Klaus comentou,
trazendo para a realidade brasileira, e como economista, vocês me contrapõem aqui, vocês dois, mas como melhorar a produtividade sem aumentar custo? Evidentemente, quando a gente fala em economia de escala, eu aumento a produção, eu reduzo o custo. Eu tenho que encarar uma atividade, seja ela de cria, se uma vaca ela pode dar 1 bezerro por ano ou não. Eu não posso querer, como aconteceu nesses últimos tempos, eu investi bastante em cria, aí o preço em 23, 24 caiu, todo aquele investimento que eu fiz em vaca, eu tirei o investimento, eu não investi. Enquanto que outros continuaram o investimento. Então, isso é um custo que ele, obviamente, vai contrapor a margem, vai tirar ele da atividade. Então, eu penso que o investimento constante em ganhos de produtividade, ele reduz o seu custo fixo, como um confinamento. Se eu perguntar para a Mariane no confinamento, se tiver algum coxo vazio, é custo. Confinamento não pode, eu já tenho o meu custo dado, eu elevou o meu custo de produção. Então, eu tenho que aproveitar ao máximo meus fatores, como o Klaus falou, a questão de pastagem, aí nem vou entrar na questão de integração lavoura-pecuária, obviamente do confinamento, sistemas concessionados aí com floresta também. Não vou entrar numa outra temática aí que causa arrepio, que foi tema no Congresso Mundial, uso de implante. Os Estados Unidos usa implante, a Austrália usa implante. O Brasil não usa implante. Por exemplo, o implante, para a gente aumentar a produtividade, reduzir a emissão, por exemplo, é uma tecnologia que ajuda a reduzir custos. Então, eu acho assim, no primeiro momento, é aproveitar ao máximo os fatores de produção. Aí eu tenho economia de escala, eu reduzo o custo. Mas também buscar alternativas com produção concessionada, com uma agricultura ou novas tecnologias, como eu citei há pouco aqui. Obrigado, Thiago. Mariane, você falou que o Minerva é o maior exportador hoje de carne. Vocês têm plantas em diversos países. E aí você me traz um slide falando da qualidade da carne com uma fotografia de 2 cortes, né, de alto padrão. Como é que você enxerga o mercado brasileiro, a pecuária brasileira posicionada para atender essa demanda? Você comentou da carne para a China, que é a carne de ingrediente, mas que tem uma demanda mundial sobre qualidade, mesmo que no nicho ainda tem esse potencial. Como é que você enxerga, como é que a indústria tem enxergado o Brasil para atender esse nicho de mercado? Bom, pelo seu volume, o Brasil tem total condição de atender também esse nicho de mercado. Tá? Eu acho que o maior desafio que a gente tem é um pouco do que eu falei da constância e do volume. Hoje a gente já tem, vou dar um exemplo agora muito latente, o tema da UDR, né, da legislação antidesmatamento da Europa. Então, a gente já tem mapeado no Brasil quais seriam os fornecedores, quais seriam as fazendas que, entrando a legislação em vigor, a gente teria condição de ter a implementação e conseguir atender o due diligence da Europa. Tá? Então, esse é um. O desafio, João, é essa constância e esse volume, né, ao longo do ano. Eu consigo, por exemplo, nesse tema, pelo Uruguai, o Uruguai já tem 100% do rebanho rastreado. Tem o volume, e a gente viu no balanço global de oferta e demanda, tem o volume que o Brasil tem como país? Não tem. Mas ele já tem algumas exigências que alguns mercados têm, como a rastreabilidade, a questão da raça europeia. Então, dentro do Brasil, acho que vale a pena a gente falar de vários Brasis. Eu vi o Dr. Gedeon aqui. Dentro do Rio Grande do Sul, a Minerva não tinha operação no Rio Grande do Sul. A gente está extremamente animado com a operação no Rio Grande do Sul. Como que a gente pode agregar valor ao bioma pampa e exportar esse atributo também de sustentabilidade como o Brasil e não apenas essas raças europeias, por exemplo, como o Uruguai e a Argentina? Eu acho que vale só para fechar essa pergunta, além dos nichos, a gente trazer por que tem essa estratégia de diversificação geográfica. Ela é gestão de risco. Eu acho que até nisso que a gente falou de custo, falando dentro da porteira, a gente precisa ter uma gestão de risco. Então, dentro da gestão de risco, às vezes por acordos entre governos, né? Às vezes um país está mais alinhado com outro, etc. O Paraguai, por exemplo, não pode exportar para a China por acordo geopolítico. Então, essa diversidade entre países permite essa gestão desse risco
geopolítico. Ontem, no Congresso Mundial da Carne, eu estava num painel e foi acabei entrando online porque eu já não podia mais viajar, mas uma das coisas que eu falei foi isso. Nós estamos num momento que, geopoliticamente, o Marcos Young que fala muito isso, as regras globais estão sendo reescritas em tempo real. Como que a gente está se preparando, além da porteira, para atender isso? Eu acho que esse é um ponto importante. Beleza, vamos lá. Pessoal, pelo avançar do tempo, eu pediria que vocês fizessem a sua consideração final. Klaus, por favor. That's a final remark that is really important for Europeans. You know that there is a big discussion in Europe whether we should do this, mainly because of the beef and because of standards, you know. And when you look at the figures, it's very likely or obvious that the way that the agreement is designed at the moment, it will definitely not destroy the European beef industry, because the net additional volumes that you can ship over there depends, of course, on the stuff that you bring out of quota. But if you take the out of quota volumes that we take now, then we know that the additional would be 7,000, 8,000 tons. In a market where the high value cuts represent about 500,000 tons, let's say. So that's really not much, yeah. And I keep saying the German farmers, producers, and everywhere where I can say we cannot afford to not do this deal now for geopolitical reasons, because you mentioned that, yeah? Because from a European perspective, who wants to do business with us? Except you guys here. So I think we should be happy to create a market that is basically doubling the size of the people. And even the industrial advantages for us are minor. It's rather a political and a peace-building project to me. So we must not cancel this for a few kilograms of beef. So that's my final remark. Bom, agradecer, obviamente, aqui a presença aqui junto com o Klaus e com a Mariane. Sempre muito bom estar aqui com eles. E dizer que a gente tem não vou dizer um oceano azul, né, para não ser muito brasileiro, mas o cenário em termos de pecuária para o Brasil, ele é muito favorável, seja pela situação global, que é a fala da Mari aqui, mas principalmente pelas condições que a gente tem para produzir carne bovina do Brasil. A gente, no uso da tecnologia, eu não vou dizer que estamos engatinhando, não é isso, mas a gente, desde 2008, com a inseminação artificial, com o cruzamento, 2015, o boom, principalmente, da nutrição no confinamento, os sistemas integrados. Então, tem muita coisa boa acontecendo no campo brasileiro, e isso ajuda a garantir uma rentabilidade para o pecuarista. Então, precisamos ter essa gestão de risco, precisamos ter essa sustentabilidade ambiental, sim, isso é importante, o social, mas sempre resguardando que o não uso de tecnologia vai penalizar. Os números mostram. O pecuarista, hoje no Brasil, ele sobrevive. Ele consegue pagar suas contas, né? Estou falando, obviamente, no modal. Mas tem um espaço muito grande aí, e a tendência dos próximos 2, 3 anos é um cenário muito favorável, dado o cenário global bem exposto aqui e dado o cenário de recuperação de preços. Mas sempre lembrando aí uma pergunta que até o João falou, não é nem sobre custo, mas quando o preço do boi sobe, quando o preço do bezerro sobe, o custo vem junto. Então, se eu não tiver uma boa gestão, conhecer os dados, obviamente a minha margem ela fica apertada. Mas o cenário é bem interessante, dados os números que a gente mostrou aqui. Eu tô vendo. Tem uma carne boa lá no Rio Grande deles, Las Lilas, para quem não conhece, vem lá de Bagé. Não estou fazendo propaganda não, que eu comi, mas vale a pena, que é uma carne diferenciada que está sendo produzida no sul do país. Obrigada, Thiago. Gente, eu acho que para encerrar, é a gente falar de visão de longo prazo, tá? E aí, eu vou até pegar um termo que a gente trabalhava muito no CPEA, Mauro, que são séries temporais.
O que a gente faz? A gente está num evento, só para a gente encerrar, de números, de dados, de um projeto que tem décadas já, que permite nos fazer análise de longo prazo. Tá? Tem, até os gráficos do Klaus mostraram muito isso, tem movimentos que eles se repetem há décadas, que eles são repetitivos, que eles geram um ciclo e que eles continuam acontecendo. Mas, normalmente, a gente está discutindo curtíssimo prazo. O que vai acontecer em 2026? O que vai acontecer em 2027? Então, se eu puder fazer um encerramento aqui, eu acho que a gente olhar todos esses dados que a gente tem, olhar para essas séries temporais, o que a gente pode trazer de análise, não no curtíssimo prazo, mas para esse longo prazo. Por quê? Porque aí a gente faz planejamento. Eu falei da Austrália e o cenário que eu citei da Austrália, que eles atenderam o mercado americano melhor do que nós, em termos de agregação de valor, tem uma palavrinha muito importante. Eles se prepararam anos antes para isso. Então, para mim, é a gente usar isso daqui que a gente tem de dado, o que esses dados nos ensinam, para a gente olhar o longo prazo. Muito obrigado, Klaus, Thiago, Mariane. E a gente encerra por aqui o painel.